Ô, Luan, eu queria ouvir um pouco da sua percepção, porque a gente tem visto, né? O dólar chegou num patamar e aí a gente viu uma queda bastante expressiva, né? E a gente tá chegando em alguns momentos ali onde, principalmente, é o estrangeiro, o desmonte de algumas posições que está fazendo esse movimento sem muita aderência, né, ao cenário doméstico. Qual que é a percepção em relação aos gringos nesse movimento vendido do dólar, nessa valorização do real? Qual que é a sua percepção em relação a esse movimento? Pode continuar trazendo, inclusive, esse movimento mais para baixo, já que a gente está falando de inflação, inclusive trazendo algum tipo de percepção um pouco mais benigna para o cenário inflacionário por aqui, já que, né, o dólar tem uma relevância bastante importante nesse cenário. Você tem essa visão de que a gente pode continuar nesse movimento, a gente pode continuar sendo influenciado por esse movimento externo no câmbio? Perfeito. Essa pergunta ela vale talvez US$ 1 bilhão aí, mas vamos tentar trazer ela aqui para dentro de um Vou anotar. cenário que a gente consiga passar uma visão para o investidor. A gente viu o dólar caindo muito forte aí depois de um pico muito grande no final do ano passado e o ano de 2025 tem sido bastante atraente para o dólar. Estou olhando aqui nas minhas cotações, no ano o dólar aqui no Brasil está caindo quase 9%. E detalhe, a gente ainda está fechando o primeiro trimestre, então uma queda bem acentuada no câmbio nesse momento. Infelizmente, gostaria de ter um discurso diferente aqui, mas infelizmente, essa queda do dólar, ela tem pouca relação com o cenário local, tá? Então, o cenário fiscal ainda não foi alterado, o cenário político, apesar de tranquilo ali entre os poderes, ainda encontra algumas resistências, algumas barreiras. Então, essa queda do dólar, ela foi motivada com quase 90% de peso aí do cenário externo, tá? Então, a gente viu o DX caindo, vimos o dólar caindo, moedas emergentes se Perdemos. valorizando, Ah, e o tá. Brasil acabou entrando nesse fluxo também. Ok? Me ouvindo? Não, é que deu uma travadinha, Luan, Ah, mas perfeito. pode continuar. Fica à Ok, vontade. maravilha. Então a gente viu esse fluxo entrando em países emergentes e o Brasil também foi um destino interessante desse fluxo de emergentes também. Só que, quando a gente coloca no hall de emergentes, esses emergentes aqui, eu vou usar México, eu vou usar a China, vou usar alguns países asiáticos também. Esses países eles podem sofrer um pouco mais do que o Brasil diante de tarifações que podem ser agressivas em relação ao Trump. Então o Brasil está quase de escanteio em relação às tarifas, e isso acaba sendo benéfico para o Brasil. Então, como você bem colocou, o estrangeiro ele olha para o Brasil com uma ótica bastante benéfica. Ele olha para o que ele tem disponível no mercado. Peraí, o Trump ele pode taxar a China, ele pode taxar o Canadá, ele pode taxar o México, ele pode taxar alguns países asiáticos, ele pode taxar a Europa. E o Brasil? Opa, o Brasil está ali, esquecidinho, pelo menos o Trump. Então o Brasil pode ser uma via de fluxo, como é o que está acontecendo nesses últimos meses. Não à toa a gente está vendo setores importantes aqui no Brasil performando bastante bem, e a gente viu essa queda acentuada do dólar. E a gente monitora isso de perto, tá? Nós monitoramos aqui essa entrada de fluxo estrangeiro e a gente monitora também essa compra de bolsa ou essa venda de dólar pelo fluxo local também. E o que a gente está vendo, fazendo aqui uma breve explanação, por exemplo, as altas que nós vimos nas últimas 2 semanas, em que a bolsa subiu quase 8% nos últimos dias, o local, os fundos, os gestores locais não aproveitaram em quase nada essa alta das bolsas locais. Em contrapartida, a gente vê um fluxo estrangeiro de dólar entrando muito no Brasil. Então o estrangeiro ele vem para o Brasil, ele vende dólar e compra real. Então a gente acompanha esse fluxo, a gente está vendo esse fluxo bastante interessante, bastante forte para o Brasil. Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, esse fluxo tende a continuar? Novamente, essa pergunta vale muito, mas a nossa Uhum. expectativa é de que a gente já esteja muito próximo aí de um fundo do dólar, tendo em vista o cenário local e principalmente de que a gente vai começar a discutir um orçamento de 2026 agora. E aí mora o perigo. Na nossa visão, esse orçamento de 2026 ele pode ser bastante influenciado pelas eleições presidenciais aqui no Brasil e, novamente, no ano eleitoral, no ano de eleições presidenciais, é natural que haja um gasto excessivo, e isso pode estar dentro desse pacote
orçamentário que a gente vai começar a discutir já já. O pacote de 2025 foi aprovado, com algumas ressalvas ali, com bastante emendas parlamentares, mas o pacote de 2026 ainda vai ser votado e, na nossa concepção, isso pode gerar um pouco de ruído e a gente pode estar muito próximo aí do piso do dólar aqui no Brasil.